Graças e paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós iniciamos na última semana o assunto que trata do poder da igreja. Nós vimos parte desta primeira parte. O português é rico, né? Uma palavra tem vários sentidos. Parte dessa primeira parte. Hoje iremos concluí-la e iremos começar então outro assunto dentro desse grande assunto chamado eclesiologia. A gente percebe, irmãos, a riqueza desse organismo que o Senhor criou, dessa instituição também, por que não dizer, igreja, quando nós percebemos que estamos aí há 5 meses já tratando sobre este assunto e tem muito mais pela frente. E é porque nós não estamos sendo exaustivos, no sentido de trazer todos os detalhes, as minúcias. Estamos tentando dar uma visão profunda, aprofundar, porque o propósito da quinta-feira é esse, é trazer um estudo, mas para despertar em vocês o desejo de que vocês possam buscar mais conhecimento e, sobretudo, além desse desejo de busca pelo conhecimento, despertar a devoção ao Senhor. Conhecimento, se não implicar em devoção, ele não serve de nada. Então, que todo esse conhecimento nós temos recebido e venha nos fazer louvar o Senhor da igreja, cabeça da igreja, e ser gratos a Ele por ter nos colocado em sua igreja. Então, irmãos, continuando o nosso assunto, poder da igreja, nós vimos na última quinta-feira, a fonte deste poder, qual é a fonte do poder da igreja, e nós vimos a natureza do poder da igreja. Sobre a fonte, para ver se os irmãos estão lembrados, quem lembra qual é a fonte de poder da igreja? Os concílios? Não? Os concílios, as reuniões? Não? A oração? Não? Qual é a fonte? Jesus. Os concílios são importantes, como nós já vimos. A oração é meio de graça, como nós iremos ver quando formos tratar do meio de graça. Mas a fonte do poder da igreja, ou de poder da igreja, é o próprio Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Ele é o chefe da igreja, ele é o rei da igreja, ele é o cabeça da igreja. E sendo assim, ele dá poder a essa igreja. Ele revestiu a sua igreja de autoridade e de poder, conforme a obra que ele executou. Tudo isso o Senhor conquistou para o seu povo, mediante a sua obra da redenção, no que diz respeito, sobretudo, ao aspecto do estado de humilhação, no qual ele foi obediente em tudo à vontade do Pai, sendo assim exaltado, como diz a palavra do Senhor. Então nós vimos que a fonte de poder da igreja é exatamente o Senhor Jesus, que como seu rei, revestiu-a de poder e autoridade, dentre outras bênçãos decorrentes da sua obra. Nós vimos isso. E aí nós vimos, ou começamos a ver, a natureza do poder da igreja. E essa natureza é dividida de duas maneiras, de duas partes. Nós já vimos a primeira, que é o poder espiritual. O poder da igreja é um poder espiritual, não é um poder bélico, é um poder espiritual. Dentro dessa realidade e desse entendimento, nós já começamos a perceber que a nossa esfera de ação ela é limitada. Nós não podemos querer tomar para nós responsabilidades que não são nossas. Claro, como igreja temos que viver o Evangelho em todos os setores da nossa vida, mas nós não podemos requerer da igreja ações e atitudes naquilo que não lhe compete. Então, o poder da igreja é um poder espiritual, autoridade espiritual. Já nós temos o poder que Deus dá aos chamados magistrados civil ou civis, que são exatamente o Estado. Então, nesse sentido, há essa distinção, há esta separação, e nós focamos naquilo que é, de fato, o nosso dever, de acordo com o poder que nos foi dado. Nós vimos que ele é espiritual porque foi dado pelo Espírito de Deus, só pode ser exercido em nome de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Só pode ser exercido por crentes e de maneira moral e espiritual. Então perceba a distinção entre esse poder da igreja e, por exemplo,
o magistrado civil, como nós já citamos, que tem, inclusive, a autoridade, a permissão do próprio Deus para usar da força quando necessário. Eu mencionei aqui semana passada o capítulo 13 de Romanos. Se você tiver dúvidas quanto ao poder do Estado refrear o mal para manter a justiça, olhe lá Romanos 13, a palavra do Senhor autoriza, inclusive no Novo Testamento, esta ação, tá certo? A igreja não foi chamada para fazer isso. Nós não fomos chamados para exercer a força, porque o nosso poder é espiritual. Tá bom, irmãos? Então nós vimos isso na última semana. Hoje nós vamos ver, para encerrar este assunto, esse primeiro assunto, nós vamos ver então o segundo poder da igreja, ou a segunda natureza do poder. Primeiro, o espiritual, e o segundo é exatamente esse que vai aparecer, já apareceu. Não fez nenhum suspense. Que é o poder ministerial. Vamos. Ele não está. Ah, não, tá não. Bom, hoje não tem suspense, não. Eu não coloquei para passar de um por um, não. Então já estão vendo tudo aí, não é isso? Então vamos lá. Eu vou explicar então o que vocês estão vendo aí, tá? A ideia seria aí um tópico por vez, mas enfim. Então veja, poder espiritual e poder ministerial. O poder da igreja não é independente e soberano. O poder da igreja não é independente e soberano, assim também como do Estado não. O Estado, os magistrados civis, eles são ministros de Deus. Então eles devem prestar contas a Deus, tá? Então, quem é soberano, quem tem o poder inerente a si, quem é independente para fazer tudo como lhe apraz, segundo a sua vontade, que é santa, é Deus. Mas tanto o Estado quanto a igreja não tem esse poder independente e soberano. Então a igreja não tem esse poder. Não é independente, não é soberano, mas deriva de quem? De Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Existe essa relação de dependência e vai existir sempre essa relação de dependência. Então esse poder deriva de Cristo e por isso está subordinado à sua autoridade. Então a igreja deve exercer o seu poder subordinado à autoridade de Cristo. Cristo como seu chefe, Cristo como seu cabeça. Por isso que nós negamos, por exemplo, a declaração romana ou romanista que diz que o Papa é o chefe da igreja, porque dá esse poder a um homem e tira, por assim dizer, de Cristo. Porque a palavra dele passa a ser lei e tem que ser obedecida porque vem dele, vem do sumo pontífice. Então, não é independente e soberano, mas deriva de Cristo e por isso está subordinada à sua autoridade. É uma diaconia leiturgia, ou seja, um poder ministerial, um poder de serviço. Ou seja, a igreja existe para servir ao seu Senhor. Tá? Aí nós temos dois termos gregos que também são aplicados a servos. Diácono, de onde vem a palavra diaconia, e leiturgia, de onde vem a palavra leiturgos, ou vem a palavra leiturgos, ou liturgia vem de leiturgos, que é exatamente os servos também que existiam de acordo com o ofício ou a função que desempenhavam. Então tinha o doulos, que é aquele que Davi mencionou há pouco, que Paulo se coloca também como doulos. O próprio Cristo assumiu esse papel de doulos, que era o escravo mais baixo, no sentido de que tinha a função mais baixa a desempenhar, era o doulos, e Cristo é chamado de doulos nesse sentido, porque ele se humilhou, mas tinha também os diáconos, tem os leiturgos e tem também os hiperetes, que é exatamente os que remavam nas galés, na parte de baixo das galés, remavam os remadores, chamados de hiperetes. Então, existiam essas palavras que denotavam a função de determinados servos. Então, nesse sentido, a igreja é uma diaconia leiturgia, ou seja, tem um poder ministerial, um poder de serviço. A igreja foi chamada para servir. Por isso, irmãos, que não compete à igreja, essa igreja querer, ou qualquer igreja, querer construir um império para si. Não compete, não combina. Quando nós olhamos para essa realidade de querer construir um império para si, e nós olhamos para o seu chamado, para a natureza do seu poder, poder ministerial, nós percebemos que não há um encaixe,
dentre essas duas realidades, tá certo? O poder é para o serviço. Nós vamos ler daqui a pouco alguns textos. Então, deve ser exercido em harmonia com a palavra de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Então, perceba, sempre a questão da dependência. Quem vai dirigir a igreja é o Senhor. Como? Por meio da sua palavra e do seu Espírito. Então, a igreja vai exercer esse poder ministerial, vai exercer esse serviço também nessa direção, sob esta direção. Ah, pastor, mas a última moda é essa. Ah, pastor, mas agora nas igrejas na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na China, ou na Coreia, onde quer que seja, tem essa nova moda e tem dado resultados. Eles esquecem um pouquinho a palavra, mas o que vale é que o resultado tenha acontecido. Tem atraído muitas pessoas. Vamos fazer? Não, nós não vamos fazer. Porque a igreja não deve se basear em modismos ou qualquer outras coisas, ou até mesmo tradições, mas na palavra do Senhor. Quando eu falo em tradições, é no sentido do conceito católico da palavra tradição, de uma verdade que o Senhor revelou, que não está escrita, mas que Ele comunicou diretamente à igreja. Nesse sentido, a tradição acaba valendo e falando mais alto do que a Bíblia, porque a tradição acaba sendo o juiz último, quando algumas questões são discutidas e alguns pensamentos são confrontados. É nesse sentido que eu falo que nós não devemos seguir a tradição, nesse sentido, porque existem tradições que nós seguimos e que são válidas, né, que são benéficas para a história da igreja, tá certo? Então, deve ser exercido em harmonia com a palavra de Deus e sob a direção do Espírito Santo. E como é esse poder? É um poder muito real e abrangente, que consiste na administração da palavra e dos sacramentos. Então, veja como é algo restrito, como é algo realmente que está limitado à realidade da igreja. Também ele é exercido também na determinação do que é e do que não é permitido no reino de Deus, no perdão e na retenção do pecado e no exercício da disciplina na igreja. Então, é assim que ele é administrado. Ele é muito real e abrangente, envolve estes aspectos. A administração da palavra e dos sacramentos, compete à igreja fazê-lo. Determinação do que é ou não permitido no reino de Deus, compete à igreja, com base na palavra, determinar. E não, por exemplo, o Estado intervir. Está vendo como são campos distintos? Por isso que a gente defende tanto a nossa liberdade de culto. Porque a gente entende que liberdade de culto, adoração ao Senhor, não compete ao Estado. Assim também como nós, igreja, não vamos entrar na alçada que lhe é devida. Nós defendemos isso. Por isso que insistíamos bastante e éramos críticos contra algumas atitudes que cesseavam essa nossa liberdade garantida pela Escritura. Tá? Então, a igreja é que determina com base na palavra, a palavra determina e a igreja então ensina e aponta os limites do que é ou não permitido no reino de Deus, na retenção e perdão de pecados e no exercício da disciplina da igreja. Tá certo? No exercício da disciplina da igreja, é assim que esse poder é exercido, esse poder ministerial. Então, natureza do poder: poder espiritual, poder ministerial. Temos aqui alguns textos, mas nós não vamos ler não, tá bom? Nós vamos gastar os tempos lendo os textos da segunda parte do nosso assunto, porque vai tocar em alguns pontos aqui específicos que nós já destacamos, como, por exemplo, a administração da palavra e sacramentos. Então, nós iremos ler numa segunda metade, tá bom? Ou na segunda metade. Então, diante disso, para encerrar o que nós começamos na última quinta, vamos para as aplicações, que eu espero... não vai estar. Não vai estar. Aplicações. Vamos lá. Diante do que nós vimos quinta passada e agora, temos algumas aplicações. Primeira delas, vocês. Pronto, então ela vai prevalecer, porque o Senhor deu poder à sua igreja, poder e autoridade. E nós lemos aqui na última semana o Senhor falando acerca desta realidade, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja.
Ah, pastor, a igreja vai acabar. Não vai acabar. A igreja irá vencer, porque o Senhor deu autoridade. Outra aplicação. Vocês. Olha aí, privilégio. Você faz parte de um organismo, uma instituição, instituição, que recebe do Senhor esse poder espiritual e ministerial. Somente a igreja. Você não tem isso aqui em nenhum outro lugar. Somente na igreja. E muitas vezes nós não valorizamos essa realidade. Eu lembro de uma história de uma pessoa que ela foi comprar uma roupa, uma mulher, ela foi comprar uma roupa e apresentaram para ela um modelo bastante ultrapassado. Né? Acho que era um vestido, um macacão, algo assim ultrapassado, que você batia os olhos, mesmo se você não fosse expert em moda, você batia os olhos e você dizia assim, bom, esse macacão aí ou esse vestido, tomemos como vestido. Esse vestido aí realmente não combina não dá não para ninguém usar nos dias de hoje não. E aí, quando ela recebeu essa proposta, ela respondeu assim, a pessoa já é crente e tem que usar um vestido desse? Aí depois ela se ligou no que ela havia dito. Por que a pessoa já é crente? Como se ser crente fosse um peso. Como se ser crente fosse algo que trouxesse algum tipo de desprazer na vida. A pessoa já é crente e tem que usar uma roupa dessa. Entendeu? Então, assim, ela depois caiu em si, né, até riu da situação, do que ela tinha dito, como ela tinha dito, que transpareceu esse entendimento de que ser crente parecia ser algo penoso. E, na verdade, não, irmãos. Só que, infelizmente, muitas pessoas pensam assim. Quer ver um exemplo? Eu não sou fiscal de status de ninguém, não, tá? Até porque eu ando muito pouco em rede social. Tenho lá um Instagram, mas se você for olhar minhas fotos, são fotos antigas, eu não sei mexer. Davi fica me falando, pastor, o Instagram da igreja, viu lá como é que tá? Eu digo, Davi, eu não sei mexer no Instagram, não. E eu prefiro assim. Ontem eu estava conversando com uma irmã, né, de outra igreja, e ela é muito preocupada com as redes sociais repercutindo o caso aí do ministro, né, da educação. Eu disse assim, eu estou com o coração na mão, porque eu estou vendo o ódio contra os crentes nas redes sociais, eu estou vendo o ódio contra os pastores. Eu disse, isso aí não vê. Simples assim. Tem aquele ditado, né, o que os olhos não veem, pronto, aí eu não vejo. Pastor, a gente tem que se informar. Vamos nos informar naquilo que nós vamos ter a informação. Teve, inclusive, uma entrevista, né, dele aí na Jovem Pan. Mas, assim, rede social não informa. Rede social, o intuito que talvez fosse no início, hoje em dia é um ringue de batalha. Ela estava, né, aflita por conta disso. Então, assim, eu digo, não veja. Então, eu não olho rede social. Tá? Então, só para deixar isso aqui claro. Mas, no pouco que eu vejo, eu percebo que muitas pessoas divulgam tudo da sua vida, menos que são crentes. Quer divulgar? Divulgue o seu time, divulgue. Se ele estiver numa fase boa, né, melhor ainda. Divulga. Né? Quer divulgar onde trabalha? Divulga. Quer divulgar onde estuda? Divulga, não tem problema. Quer divulgar a sua família? Divulga. Agora, dá um espaço e lembra de divulgar também alguma coisa que remeta à sua igreja, que remeta que você é crente, que remeta que você tem prazer nisso, que isso faz parte da sua vida e você quer transparecer que você é da igreja. Isso é muito sintomático em alguns casos. Outros casos pode ser apenas assim, eita, nunca me atentei para isso. Tudo bem. Mas em outros casos é muito sintomático. Algumas pessoas realmente valorizam muito alguns aspectos da sua vida e não valorizam tanto a igreja. Parece que para essas pessoas, a igreja é algo que tem que existir na sua vida. Mas não dá para ela esse prazer, essa alegria, esse orgulho santo, né, de se gloriar nessa realidade, de fazer parte do povo de Deus. Então perceba, somente a igreja tem esse poder espiritual e ministerial da parte de Cristo. Fazer parte da igreja é um privilégio.
Não foi você que quis fazer parte da igreja. Eu quis me batizar na igreja em 1965, em 1972, em 2001. Eu quis. Não foi você foi escolhido. Porque você é bom? Não, porque Cristo usou de graça para com você. Então perceba, já começa o privilégio daí. E a partir dessa realidade, quantos privilégios nós temos por estar junto ao Senhor e com o seu povo? Tá? Então, se alguém não tinha se atentado para isso, se atente. É um conselho. Outra aplicação, mantemos comunhão com a igreja visível, parte do povo de Deus. Assim seremos conduzidos, protegidos e corrigidos pelo Senhor que atua por meio daqueles a quem delegou a autoridade. Então, o Senhor delegou a autoridade aos oficiais, como nós vimos na última semana, e esses oficiais trabalham em nome do Senhor para fazer exatamente isso aqui. Conduzir, proteger, corrigir. Dentro dessa caminhada que nós temos, uma caminhada difícil, uma caminhada árdua, nós somos peregrinos, é assim que a Bíblia se refere a nós. O peregrino não é alguém que está à vontade em um lugar. O peregrino é alguém que está de passagem, ele não está à vontade, ele não está completamente adequado àquele local, porque ele entende que o seu local não é aquele. Então é assim que nós somos designados. Então, nesse sentido, a nossa caminhada apresenta esses desafios. E aí, dentro da igreja visível, nós recebemos condução, nós recebemos proteção, nós somos corrigidos. Para quê? Para que nós nos mantenhamos no prumo. É como o pastor e as ovelhas. A ovelha quer sair, o pastor vai lá e puxa, tem um gato ali aparecendo. Ele vai lá e espanta o gato. Entendeu? É assim que faz. Tá? Se deixar à vontade, a ovelha facilmente torna-se vítima dos seus inimigos, dos lobos da vida. E por fim, irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Ou seja, vamos lutar com aquilo que o Senhor nos dotou. Tá? Vamos lutar com aquilo que o Senhor nos dotou. Vamos recorrer ao Senhor, confiar nele, para que saiamos vencedores nas batalhas que estamos envolvidos, que são batalhas, inclusive, do nosso próprio Senhor, a gente como seus representantes e seu povo aqui dentro desta realidade. Então, lembremos disso, tá bom? Até aqui, irmãos, alguma pergunta? Os irmãos entenderam, né, o que eu falei acerca de rede social? Entenderam, né? Muito bem. Vamos agora para o tríplice poder da igreja. Como esse poder, então, é exercido? Tá certo? Esse poder espiritual, ministerial, como é que ele é exercido? Então nós vamos ver 3 modos, né? As espécies desse poder da igreja, que são 3, por isso é a palavra tríplice. Agora sim. Bom, irmãos, nós olhamos para esse tríplice poder, ou para essas espécies de poder, em conexão com os 3 ofícios de Cristo. Tá? Então veja, isso demonstra mais uma vez a ligação da igreja com o cabeça. Não tem como a igreja não estar associada, ligada, arraigada a Cristo. Não tem como, tá certo? Então esse tríplice poder há uma conexão com os 3 ofícios de Cristo. Ou seja, cada poder ou cada modo da igreja executar o seu poder tem relação direta com o ofício do Senhor. Essa é a ideia. Pergunta, já vimos isso quando estudamos Cristologia. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Cristo é o quê? Os irmãos ouviram atrás? Ele é o quê? Profeta, sacerdote e rei. Certo? Então esses são os 3 ofícios de Cristo. Não apenas na eternidade, tá certo? Mas também hoje, tá certo? Na eternidade também hoje. Após sua encarnação, profeta, sacerdote e rei. Diante dessa realidade, em conexão com os 3 ofícios de Cristo, esses 3 ofícios, há também um poder tríplice na igreja, a saber, poder dogmático ou docente. Tem a ver com ensino. Aí se encaixa com Cristo como o quê? Poder dogmático ou docente. Se encaixa com que ofício de Cristo? Profeta, sacerdote ou rei? Profeta. Porque o profeta é o que falava da parte do Senhor.
Então o profeta dizia, assim diz o Senhor. A igreja é chamada para isso, para dizer, assim diz o Senhor. Nesse sentido, nós falamos há 3 semanas que nós cremos em profecia. Não profecias preditivas, né, que predizem, que adivinham um futuro, ou que dizem o que vai acontecer. Novas revelações. Nessas nós não cremos, mas nós cremos na profecia de instrução, que é exatamente proferir a vontade do Senhor. Então, poder dogmático ou docente relacionado ao ofício profético de Cristo. Cristo continua exercendo este ofício. Cristo continua ensinando a sua igreja. Poder de governo ou de ordem. Tem a ver com que ofício? Profeta, sacerdote ou rei? Rei, né? Governo e de ordem. Cristo governa, tá certo? A igreja também tem esse poder de governo dentro da sua esfera. Lembremos isso, tá certo? Por fim, poder ou ministério de misericórdia. Tem a ver com Cristo como profeta, rei ou sacerdote? Sacerdote, tá certo? Porque o sacerdote, ele representava o povo perante o Senhor. O sacerdote, ele ministrava, inclusive, para as pessoas, demonstrando exatamente essa realidade. Então, veja, em conexão com os 3 ofícios de Cristo, há também um poder tríplice na igreja. Poder dogmático ou docente, poder de governo ou de ordem, poder ou ministério de misericórdia. Hoje nós vamos começar a ver o primeiro, tá certo? Poder dogmático ou docente. Né? O que compete à igreja dentro dessa realidade? O que é que está envolvido, né, neste assunto? Tá? Poder dogmático ou docente da igreja. Vamos lá. A igreja, irmãos, tem uma tarefa divina. Essa tarefa tem uma relação direta com a verdade. É seu dever, perceba a palavra dever, tá? É seu dever ser uma testemunha da verdade perante os de fora e tanto uma testemunha como um mestre para os de dentro. Então não é apenas a ideia de espalhar a verdade. Sim, também, mas envolve o aspecto de ensinar a verdade para os que estão dentro. Então nós temos esses 2 lados da moeda. É seu dever ser uma testemunha da verdade para os de fora e uma testemunha e um mestre para os de dentro. Ou seja, nós somos alcançados pelo Evangelho lá fora, né? Ouvimos o Evangelho lá fora e aqui dentro nós somos instruídos na verdade do Senhor. Nós recebemos as boas novas e aqui nós somos desenvolvidos dentro dessa realidade. E esse papel compete à igreja. A anunciar, proclamar, ensinar. A anunciar, proclamar e ensinar. Diante disso, esse autor chamado James Bannerman, ele vai dizer assim, bora tomar o remédio de alguém aí. A igreja tem uma autoridade espiritual para ser uma testemunha. Veja, autoridade espiritual. Não é pela força, não é pelo poder. Uma autoridade espiritual para ser uma testemunha e uma intérprete da verdade de Deus para a consciência e o entendimento dos homens. E ela é essencialmente incompatível com qualquer poder que pretenda conquistar alguma outra coisa senão a consciência e o entendimento. Então nós somos chamados para apelar à mente das pessoas. Nós somos chamados para apelar para o pensamento das pessoas, mostrando a verdade. Infelizmente, irmãos, muitas chamadas igrejas não estão preocupadas com as mentes das pessoas, mas estão preocupadas com outras partes das pessoas. Eita, dei vontade de colocar a mão no meu bolso. Entenderam, né? Entenderam? Então veja, nós temos essa autoridade e essa é a nossa função. Apelar, com base na verdade de Deus, ao entendimento dos homens. Eu li um livro, não lembro se foi Pregação em Pregadores, Martin Lloyd Jones, que ele falava que nós não temos autorização para falar ao coração, senão antes a mente. E que sentido ele falou isso, se for o Martin Lloyd Jones? Tenho para mim que foi. Nós não podemos apelar às emoções. Nós temos que trazer um evangelho que é compreensivo,
Que a pessoa, então, entenda a realidade. E a partir do entendimento, isso inclua as suas emoções. Mas eu não posso apelar para o coração utilizando um artifício para diminuir o pensamento cognitivo do indivíduo. Deixa eu explicar melhor. Eu não posso, por exemplo, em um sermão, me utilizar de vários artifícios para tocar no seu coração e você deixar de ser crítico em relação a mim. Eu tenho que ensinar você. Você tem que começar a pensar e refletir e ter assim, mas rapaz, é isso mesmo. Né? E você vai ter que dialogar com aquilo que está sendo ensinado. Você tem que pensar. Pensar. Tem um livro de John Stott, um livreto, um opúsculo, chamado assim, Crer é também pensar. Então, nesse sentido, é que o Lloyd Jones fala que nós não temos a autoridade para falar ao coração, no sentido de que eu vou trazer aquele emocionalismo, que na verdade, no final das contas, você sai chorando, mas não tem nenhum fundamento e não sabe nem por que chorou. Ou sai rindo e não sabe por que está sorrindo. Simplesmente porque você foi tocado em suas emoções. Aí, nesse sentido, quando eu apelo para as suas emoções, o seu nível de criticidade diminui bastante. Eu ganhei sua emoção. Tudo que eu começar a dizer a você, você vai dizer assim, é verdade. Não é assim quando nós estamos apaixonados por uma pessoa? O amor não. O amor, ele reflete. O amor é maduro. Mas a paixão, você diz, rapaz, isso aqui é vermelho. Né? É verdade, meu amor, é vermelho. Tudo que você disser, eu assino embaixo. Ela está apaixonada. Ela não tem nenhum nível crítico, né, para aquilo que a pessoa está dizendo. Então, nesse sentido, a igreja não é chamada para apelar às emoções. Pastor, então a pregação tem que ser fria e seca? Não. O indivíduo que está pregando tem que trazer vida. Ele tem que realmente sair exausto. Ele tem que pregar demonstrando que aquilo que ele crê, aquilo que ele prega é verdade, que ele acredita naquilo. Para que as pessoas possam refletir acerca daquela realidade. Tá certo? Então, envolve o aspecto emocional. Mas o emocional de quem está ministrando, trazendo conteúdo para que o indivíduo possa então perceber e entender, obviamente, a partir da iluminação do Espírito Santo e a partir disso suas emoções serem transformadas. Tem que pregar com verdade. Havia um homem que ia muito assistir o Charles Spurgeon, né, tido como o príncipe dos pregadores. E um dia esse homem disse, você vai assistir o Spurgeon? Não, ele se encontrou com um amigo, e esse amigo perguntou assim, sai para onde? Ele disse, eu vou assistir o Spurgeon pregar. Aí o amigo disse, mas por que se você não crê no que ele prega? Aí ele disse, não, mas eu quero ver, quero assistir porque ele crê. Ou seja, a forma como Spurgeon pregava, para ele era atraente, porque ele via no Spurgeon veracidade, embora ele não cresça. Então, assim, existe o elemento da emoção por parte daquele que transmite. Tem que pregar como verdade. Se esforçar ao máximo para que as pessoas possam compreender. Mas uma palavra lógica. Que a mente capte e não apelar às emoções, para que tudo que você comece a dizer a partir daquilo, as pessoas digam assim, é verdade, está certo. E você diz, a gente vai para o inferno hoje. E o pessoal, amém. Né? Acontece ou não acontece? Acontece. Né? Então veja aí, é isso que ele está dizendo. Intérprete da verdade para a consciência e o entendimento dos homens. E ela é essencialmente incompatível com qualquer poder que pretenda conquistar alguma outra coisa, senão a consciência e o entendimento. Tá certo, irmãos? Tá bom? Entenderam isso aqui? Para que ninguém venha achar que eu sou contra as emoções. As emoções têm o seu local e o seu momento. Mas a emoção vem a partir, deve ser uma consequência de um entendimento. Perceba, a mulher samaritana adorou o Senhor Jesus, depois de toda uma conversa com Jesus, depois de questionamentos com Jesus, Jesus explicando para ela o Evangelho. Aqueles homens lá no caminho de Emaús tiveram suas emoções mudadas a partir do momento que o Senhor Jesus começou a explicar tudo acerca dele, desde o Antigo Testamento, aplicando para a sua vida. A partir disso, eles tiveram entendimento e se alegraram. Então, a lógica é essa, só que infelizmente tem sido invertido em alguns locais.
Então, como é que a igreja exerce esse poder dogmático ou docente? Exerce de algumas maneiras. Então, veja. Primeira maneira, preservação da palavra de Deus. A igreja exerce esse poder dogmático preservando a palavra de Deus. Veja, segundo a vontade soberana de Deus, a igreja é a guardiã do precioso depósito da verdade. A igreja é a guardiã do precioso depósito da verdade. A gente pode ampliar um pouco mais. Não apenas a verdade bíblica, no sentido de textos bíblicos, mas toda a verdade. Existe um princípio que é assim: toda a verdade é verdade de Deus, mesmo na boca do diabo. Chamei sua atenção, não foi? Toda a verdade é verdade de Deus, mesmo na boca do diabo. E aí, o que vocês acham disso? É verdade? É verdade. Tá certo? É verdade. Porque toda a verdade é verdade de Deus. Tá certo? Então, ampliando um pouco mais, a igreja, lógico, estamos nos referindo aqui à palavra, né? A preservar a palavra de Deus, mas eu quero ampliar um pouquinho mais e dizer que nós devemos ser defensores da verdade aí fora. Então, tudo aquilo que é mentira aí fora, nós temos que ser contrários. Nós não podemos apoiar mentiras, mesmo que aquilo seja bom para nós. Um exemplo bem bestinha, bem tosco. A bola bateu na mão. Bateu ou não bateu, Fernando? E aí, é pênalti ou não é? Bom, se eu disser que é pênalti, meu time vai levar um gol. Se eu disser que não é, vai ser campeão. Bateu não. Veja, um exemplo tolo. Oi? Um exemplo tolo. A gente pode ampliar um pouco mais. Voto em tal candidato. Mas, rapaz, esse camarada já foi pego na mentira. Ó. Ele mentiu, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Ele pá. Não interessa, eu voto nele. O cristão não deveria pensar assim. Porque ele é um defensor da verdade. Tá certo? Porque toda verdade é verdade de quem? De Deus. Tá certo? No diabo não há verdade nenhuma. Ele é o quê? Ele é o pai da mentira. Mas se ele disser uma verdade, aquela verdade é dele, é de Deus. Porque toda verdade é verdade de Deus. Entenderam? Continuando, a igreja tem uma grande responsabilidade em sua tarefa de defender e manter a verdade contra todas as forças da incredulidade e erro. Então perceba, irmãos, assim como existe aqueles que são defensores da verdade, somos nós, a igreja, né, deve ser. Existem aqueles que são filhos do pai da mentira. Eu já falei aqui sobre isso, sobre as duas linhagens que existem. Duas linhagens. A linhagem do descendente da mulher, isso lá em Gênesis 3. Descendente da mulher e a linhagem dos descendentes da serpente. Então, assim como existem os descendentes da mulher, da sua linhagem, que vão preservar a verdade, manter a verdade, ensinar a verdade, espalhar a verdade, existem aqueles que vão combater a verdade, que vão espalhar suas incredulidades. E nós precisamos, então, defender e manter a verdade contra essas forças. Lembremos, irmãos, a nossa luta é espiritual. Então, nesse sentido, nós temos o poder e a autoridade dado pelo Senhor para realizar essa tarefa de defender e manter a verdade. Que, infelizmente, irmãos, tem se perdido. Infelizmente, tem se perdido. Eu falei há pouco do caráter apologético, a defesa da fé, e isso tem se perdido. Em nome desse nosso mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo pluralista e desse mundo inclusivo, muitos têm dito assim: é direito de cada um pensar o que quiser. É direito de cada um crer o que quiser. Se ela crê assim, deixa ela crer assim. O que importa é você crer assado. Não. Não. A gente tem que defender a verdade. Era muito comum antigamente os debates. Era muito comum a evangelização ser feita assim. A gente fala muito daquele pastor, médico amado, aqui de Canhotinho, Dr. Butler.
ele evangelizava além, né, do seu ofício, né, de pastor, além de demonstrar o amor de Cristo, cuidando dos doentes e pregando para aqueles doentes, mas ele evangelizava também, sabe como? Chamando os padres para o debate. Praça pública. E aí cada um ia defender o seu ponto de vista. Ou melhor, cada um ia defender o entendimento acerca do texto bíblico. Porque no caso o Dr. Bato não defendia o seu ponto de vista, ele defendia a verdade. Então, isso era comum. Lembra de Lutero? 95 teses. O que foi aquilo? Um convite para um debate. Infelizmente, irmãos, isso tem se perdido. Nessa ideia de, não, vamos respeitar. Vamos respeitar o indivíduo que pensa diferente. A ideia de inclusivo, está todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. E muitas vezes não, irmãos. Então falta para nós esse entendimento de que, como igreja, nós temos essa responsabilidade de defender e manter a verdade contra todas as forças da incredulidade e do erro. Temos esta obrigação. O Senhor nos deu poder para isso. Tá? Alguns textos que tratam desses assuntos que nós mencionamos, desses tópicos aí, são esses. 1 Timóteo 4, 3 e 4. 2 Timóteo, eu errei aí a referência, eu coloquei só 13. Tem que olhar qual é o capítulo e o versículo 13. E Tito 1, 9 a 11. Então, faz o seguinte, eu vou pedir para que a Laura leia para nós 1 Timóteo 4, 3 e 4. Vitor, Tito 1, 9 a 11. E eu vou procurar aqui em 2 Timóteo qual é o capítulo que esse versículo 13 se refere. Tá? Pode ler, Laura. Quando achar, pode ler. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável. Sim. Muito bem. Ele está falando com base de ensinos equivocados que eram feitos e aí ele está instruindo para que se mantenha a verdade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, eu vou ler, diz assim: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então veja, mantenha o padrão das sãs palavras, dever da igreja. Tito 1, 9 e 11. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porquanto andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Veja aí, é preciso fazê-los calar. Então, a verdade combatendo o falso ensino. No texto que Laura leu, creio que seria melhor a gente ler do versículo 1. Então, 1 Timóteo 4, de 1 a 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aí, a parte que Laura leu, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, alguns, com base nessa apostasia, né, seguindo os espíritos enganadores e ensinos de demônios, acabavam levando o povo a esse tipo de comportamento. E o apóstolo então corrige e instrui Timóteo como corrigir esses que assim procediam. Tá certo, irmãos? Então veja, diante disso, novamente o James Bannerman, ele vai dizer assim: é função da igreja atestar e publicar essa verdade ao mundo, declarar ministerialmente aquilo que os homens devem crer e praticar,
Pregar o evangelho a toda criatura e formular e apresentar um resumo ou confissão de fé em Cristo em oposição ao erro em toda ocasião em que as circunstâncias possam exigir que ela o faça. Então é nosso papel, é nossa função. Ah, mas se eu fizer isso eu vou perder a cadeira da disciplina tal na faculdade. Se eu fizer isso eu vou ser expulso de tal local. Pô, irmãos, aí diante dessa realidade nós lembramos o que Jesus falou. Que se alguém quisesse segui-lo, deveria tomar o quê? Exatamente. É o preço, tá certo? Então é função da igreja atestar e publicar essa verdade ao mundo. Declarar ministerialmente aquilo que os homens devem crer e pregar. Devem crer e praticar, melhor dizendo. Então, a igreja exerce, em primeiro lugar, preservando a palavra de Deus. Segundo lugar, como é que ela preserva a verdade? Ou melhor, como é que ela exerce o poder, esse poder de ensino dogmático? De uma segunda maneira, na ministração da palavra e dos sacramentos. Então, ela vai guardar a palavra, ela vai defender a palavra e ela agora vai ministrar a palavra e também sacramentos. Lembra que nós falamos no início que esse poder ele é exercido não apenas fora, mas também dentro. Então tem a ver aqui com a ministração fora, dentro e sacramentos que é exclusivamente dentro da igreja. Então vamos lá. Além de preservar, a igreja tem o dever de proclamar a palavra no mundo e na assembleia do povo de Deus. Esse é o chamado externo. Tá? Mais uma vez, nosso português é riquíssimo, né? Palavras com dois sentidos. Este é o designado chamado externo, que é o nosso papel. Que é o quê? Proclamar. Nós não fomos chamados para converter ninguém, correto? Pastor, a gente tem que converter São Bento para Jesus. Pastor, vamos converter São Bento para Jesus. A igreja não está fazendo nada, a gente não está convertendo ninguém, pastor. Sinto muito, essa não é a nossa função. Nossa função é o quê? Pregar, anunciar. Como eu falei há pouco, com todo o entendimento, com toda a força, gastando nossas energias, pregando realmente, como disse certo autor, me foge agora a mente, agora o nome dele, mas pregando como um morto que está pregando para a gente morta. No caso, um morto que foi regenerado, pregando para pessoas mortas, que precisam ser chacoalhadas. Mas, a despeito desse esforço para ser inteligível, a despeito desse esforço, nós não temos o poder de converter ninguém. Por isso que eu coloquei aí, essa é a chamada externa. Aí tem o chamado interno, que é feito pelo Espírito Santo. No coração de quem? De todo mundo? De quem? Dos eleitos de Deus. Muito bem. Isso é uma igreja reformada. Então veja, além de preservar, tem o dever de proclamar no mundo e também na igreja. Aquilo que eu falei, não apenas lá fora, mas também aqui. Continuar ensinando. Para a conversão dos pecadores, mediante o Espírito Santo que atua pela palavra, conjuntamente com a palavra, e a edificação dos santos. Ou seja, as pessoas escutam lá fora e aqui são e continuam sendo edificadas pela palavra do Senhor. Por isso que estamos aqui navegando em águas mais profundas. Eu não vou evangelizar dizendo assim, olha, o tríplice poder da igreja. Ninguém vai evangelizar dizendo isso, né? Olha, porque a igreja tem um tríplice poder. Ninguém vai. Mas aqui, dentro desse contexto, cabe, porque nós estamos sendo edificados pela palavra. Estamos aí navegando em águas mais profundas. Então, pelo ministério da igreja, o Filho está reunindo incessantemente, dentre toda a raça humana, uma igreja escolhida para a vida eterna. Vocês falaram há pouco. Quem é que vai ouvir o chamado interno e responder afirmativamente? Vocês disseram, os eleitos. Então, pelo ministério da igreja, o Filho está reunindo incessantemente, dentre toda a raça humana, uma igreja escolhida para a vida eterna. Isso, irmãos, deve nos levar a evangelizar. Por quê? Porque mesmo com as nossas deficiências, lógico, temos que lutar para melhorar, né? Temos que buscar melhorar, mas mesmo com as nossas deficiências, a gente sabe que o trabalho vai resultar, vai ser eficaz. Por quê? Porque não depende de nós a conversão. Então, ao invés de dizer assim, isso trava a evangelização,
é uma barreira para a evangelização, pelo contrário, é um incentivo. Eu devo fazer e anunciar, porque o Senhor tem os seus eleitos aqui em São Bento do Una, com certeza. E eu devo então anunciar, tá certo, irmãos? Aí veja, se a igreja for negligente na realização desta grande tarefa, provará que é infiel ao seu Senhor. Ou seja, se ela não proclamar, se ela não estiver edificando o povo do Senhor na fé, ela vai ser infiel ao Senhor. Essa obra deverá continuar e deverá completar-se antes do retorno glorioso do Salvador. Mateus 24:14. Davi Braga. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Veja que Jesus disse assim: será pregado o evangelho por todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Ele não disse assim, olha, vai ser pregado e todas as nações irão se converter. Ele não disse isso, e então verá o fim. Tá? Então a função é proclamar, a promessa é, vai falar para todas as nações, e então verá o fim, e não todas as nações se converterem. Algumas pessoas confundem isso aí, tá certo? Então acha que Jesus vai voltar quando todo mundo se converter. Não, porque nem todos irão ser convertidos pelo Senhor, tá certo? Bom, continuando. Porém, a igreja não deve se satisfazer com ensinar os primeiros princípios da fé, mas deve prosseguir ascendendo a um terreno mais elevado, para que os bebês em Cristo se tornem homens e mulheres plenamente desenvolvidos no Senhor. Tá certo? É aquilo que eu falei. É função da igreja também, não apenas lançar a semente do Evangelho, mas trazer o alimento substancial do Evangelho. A semente por si já tem a sua substância, mas entenda o que eu estou querendo dizer. A ideia do leite e do alimento mais sólido. Então, não devemos nos contentar apenas em ser uma igreja proclamadora, se tivermos dentro da igreja um povo imaturo na fé. Que infelizmente tem acontecido. Muitas igrejas elas têm sido moldadas no entendimento de serem atraentes para os de fora. Então, são igrejas que têm em sua visão, em sua missão, em seu perfil, serem igrejas para os de fora. Então, elas fazem tudo para atrair os de fora. Atraiu. E agora? Se não dedica tempo e esforço para instruir os de dentro. Aí tem um monte de gente. Para fazer o quê? E agora? Então, veja, eu tenho que me empenhar como igreja, evangelizar, mas eu tenho também que trazer a edificação para os irmãos que já estão aqui dentro. Até porque esses que estão sendo edificados, eles vão entender por meio da palavra que eles têm a função também de evangelizar. Tudo isso é questão de ensino. Por isso, irmãos, nós estamos aqui nessa quinta-feira. Para, como já falei, navegar em águas mais profundas. Isso aqui faz parte do ministério da igreja, exercendo esse poder dogmático. Isso faz parte. Então, continue vindo. Deixe de vir, não. A igreja deve apontar o caminho da salvação, advertir os ímpios da condenação por vir, deve animar os santos, deve fortalecer os fracos, encorajar os desanimados e consolar os tristes. Tudo isso com base na palavra de Deus. Tá? Com base na palavra de Deus. Como nós falamos, ela exerce o poder na ministração da palavra e dos sacramentos. Aí vamos entrar agora no sacramento rapidinho. O ministério dos sacramentos deve seguir ao lado do ministério da palavra, uma vez que os sacramentos são apresentações dramatizadas do Evangelho, dirigidos aos olhos antes que aos ouvidos. Então, os sacramentos, eles são apresentações do Evangelho, são dramatizações do Evangelho. É o Evangelho que está sendo pregado, não aos ouvidos, mas aos olhos.
Da mesma forma, quando Jesus curava, Jesus estava também pregando o Evangelho. Então, Jesus pregava não apenas com palavras, mas pregava também a partir de milagres. O milagre que Jesus fazia não tinha simplesmente o intuito de trazer alívio às enfermidades. Se fosse assim, ele saía curando todo mundo de uma vez só. Mas os milagres foram pontuais durante seu ministério público. Ele não ficava curando todo dia, toda hora, todo instante. Não. E quando ele curava, quando ele exercia um milagre, era para trazer de forma visível que o reino havia chegado. Era uma demonstração visível daquilo que ele estava ensinando, da libertação que Deus tem para o homem. Tá certo? Então, nesse sentido, os sacramentos caminham com o ministério da palavra. Por quê? Porque os sacramentos são uma apresentação dramatizada do Evangelho, dirigidos aos olhos antes que aos ouvidos. Nós vamos ler esses dois textos, vocês vão me responder onde está a ideia aqui da dramatização do Evangelho, tá bom? Mateus 26, 26, 28. Eu vou ler esses dois textos porque eu quero que vocês me respondam, tá? Se vocês conseguem perceber aí qual é o ponto-chave dessa questão aqui da dramatização do Evangelho e qual ponto-chave do Evangelho está sendo destacado aqui, tá bom? Mateus 26, 26, 28. Eu vou ler, os irmãos acompanham e me respondem na sequência, tá? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bom, irmãos, e aí? Dramatização de quê aqui? Dramatização do quê do Evangelho? A ceia instituída aqui é uma dramatização de quê do Evangelho? É uma pregação aos olhos de quê? Isso, da morte do Senhor, tá? Então é isso. Nós falamos sobre a morte de Cristo. Cristo morreu, Cristo morreu, Cristo morreu, ressuscitou. Aí celebramos a ceia. Pregação continua. Dramatizada, dirigido aos olhos. Nós estamos vendo ali, olha, o corpo, Cristo, o sangue, tá? Derramado na cruz. Então nós estamos dramatizando, embora que, irmãos, tenhamos o entendimento de que não é apenas uma dramatização, o nosso entendimento aqui é um meio de graça. Então, quando nós participamos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, e além disso, nós somos alimentados espiritualmente pelo Senhor. Então, nós não podemos negligenciar a ceia, tá certo? Porque se você negligenciar, você está negligenciando um meio de graça importantíssimo para a sua vida, tá bom? Então, muito bem, então acertaram. Agora vamos para Romanos 6,4. Vou ler também. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, quando há o batismo, o que é que nós estamos dramatizando? Segundo o texto aqui. A nossa morte e ressurreição em Cristo. Que somos novas criaturas. É uma graça visível, uma manifestação visível de uma graça invisível. Por isso, irmãos, que o batismo não é para arrependimento. Não é o batismo de João, que era batismo para arrependimento. O batismo cristão não é para arrependimento. É para arrependidos. Aqueles que já têm a consciência do que ocorreu em sua vida. Aqueles que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que sabem que morreram com Cristo e que ressuscitaram com Cristo.
Aí eles se apresentam ao batismo, são batizados e no batismo está sendo dramatizado esta verdade. Tá certo? Então, nesse sentido, os sacramentos caminham juntos com a palavra. Por quê? É uma apresentação dramatizada do Evangelho dirigido aos olhos antes do que aos ouvidos. Nós iremos encerrar por hoje, irmãos. Nós vamos continuar na próxima semana, vendo como a igreja exerce este poder dogmático. Nós temos ainda 2 aspectos de como a igreja exerce. Eu vou apenas dizer aqui, mas não vou entrar. A igreja exerce, além desses 2 que nós já vimos, na estruturação de símbolos e confissões, símbolos de fé e confissões, e no cultivo do estudo da teologia. Tá? Nós vamos ver isso na próxima semana, e aí nós vamos ver já também o segundo dos 3 poderes da igreja. Nós vamos ver na próxima semana o poder de governo ou poder de ordem. Tá certo? Até aqui, irmãos, pelo que os irmãos ouviram essa noite, há perguntas a fazer? Algum comentário que queira fazer? Os irmãos compreenderam? Muito bem, então, que o Senhor seja magnificado em tudo, glorificado em tudo, e que nós, como igreja, tenhamos esse entendimento da nossa responsabilidade para com a verdade e demonstremos apreço pela verdade, buscando aprendê-la e vivê-la em nossa vida cotidiana. Vamos ficar de pé? Nós vamos encerrar esse momento com oração. Quero convidar o nosso irmão, deixa eu terminar de mexer na câmera, Paulo, para fazer essa oração. Amém. A gente pode sentar? Irmãos, avisos. Nós temos os de sempre, né? Amanhã, 17 horas, rádio, programa de rádio, ouça, divulgue, compartilhe. 19 horas, estudo na congregação de Amário Braga. Teremos também amanhã, 19 horas, reunião do conselho. Tá? Então, sempre estejam intercedendo pelo conselho da igreja. E chamo só a atenção para 2 avisos especiais. Este final de semana será um final de semana de celebração especial. Né? Nós estamos sempre celebrando o Senhor em nossas reuniões, mas nesse final de semana, de forma especial, ações de graças pelo aniversário da nossa SAF, no sábado, e pelo aniversário da igreja, no domingo. Então, sábado, 19h30, aniversário da nossa SAF, e domingo, 9 da manhã, 18h30, aniversário da nossa igreja. Na ocasião, vai estar conosco o pastor Hermilton Gonçalves, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana de Lagedo, tá bom? Então, os irmãos tragam amigos, familiares. A ideia é que nós possamos ter a igreja bem assistida nesse sentido, para que nós possamos cultuar e celebrar o Senhor por mais um ano de vida que Ele nos concede. 57 anos para a glória do Senhor. Tá certo, irmãos? Fica aqui o aviso, fica aqui o registro. Deus abençoe a todos. Boa noite.